gente falou na última aula? A gente falou sobre as reservas de lucros. Nós paramos falando sobre a reserva de lucro. A gente falou que a reserva de lucro basicamente é o seguinte: você apura o lucro ou prejuízo do exercício na demonstração que é chamada demonstração do resultado do exercício, não é mesmo? E aí, depois que você apurou o seu lucro, o resultado do exercício aqui, você transfere isso para onde? Você transfere para o PL. Beleza. Isso aqui nenhuma novidade até agora. Beleza. Sabemos que transferindo isso para o PL, a gente vai ter várias destinações. A gente pode, por exemplo, pagar dividendo, que é a remuneração do capital dos sócios. A gente pode aumentar o capital social e a gente pode constituir reserva de lucros. Vejam como que vejo aqui que eu sempre falo para vocês que tudo na contabilidade tem uma razão de ser. Reserva de lucro é o que o próprio nome diz. Você vai reservar uma parte daquele lucro. Você vai reservar uma parte daquele lucro. E aí nós falamos quais eram todas as reservas de lucros que nós tínhamos, né? Vimos lá reserva legal, reserva de contingência, reserva estatutária, reserva de lucros a realizar. Falamos quais eram. Falamos que essas reservas de lucros, elas não podem exceder o capital social. Nós falamos que eu acho que a gente chegou a dar esse bizu, né? Que os leões não podem ultrapassar o capital social, que é o quê? Reserva legal, reserva estatutária, reserva orçamentária, ou chamada reserva de investimento, e reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Então essas reservas, elas não podem ultrapassar o capital social. Isso está no artigo 199 da Lei 6.404. Anotem e leiam, porque isso foi cobrado em questão recente da Fundação Carlos Chagas, e é uma questão muito inteligente, por sinal, é uma questão que pode cair na sua prova, tá? Então, contabilidade são muitos detalhes, né? Mas é uma disciplina linda, talvez a disciplina mais bonita que nós podemos estudar, né? Antes eu gostava de constitucional, eu gostava de tributária, agora o meu amor é todo por contabilidade. Então, beleza, falamos tudo isso e começamos a ver a reserva legal. Reserva legal, a gente sabe que é a única que é constituída obrigatoriamente porque a lei manda. E a gente falou o seguinte: a reserva legal, ela é composta por uma destinação de 5% do lucro líquido do exercício. 5% do lucro líquido do exercício. Beleza, antes de qualquer destinação. A lei fala isso. Antes de qualquer destinação. E aí, você sabe também, você vai pegar o lucro líquido do exercício, vai aplicar 5% para reserva legal. Vejam, reserva legal, reserva legal. Legal é aquilo que vem de uma lei. Nós sabemos que nós temos aí não sei o que legal, princípio do não sei o que legal. Em todas as matérias você tem algum princípio que é não sei o que legal, não é? Então é porque é uma coisa que vem da lei, né? Nós temos isso em direito tributário, nós temos o princípio da legalidade, porque é uma coisa que vem da lei. A reserva legal na contabilidade é a mesma coisa, né? É aquela única que é obrigatória por lei, decorrente de 5% do lucro líquido do exercício. E aí nós temos alguns limites. Isso tudo eu estou falando voando, porque nós já vimos na última aula. Se você não lembra, é só voltar lá e você vai revisar isso, você vai lembrar rapidinho, beleza? Falamos que a reserva legal, ela tem basicamente dois limites. Um limite é o chamado limite obrigatório e o outro limite é o chamado limite facultativo. E ambos os limites são calculados com base no capital subscrito ou no capital realizado. Pessoal, ambos são calculados com base no capital realizado. E o que é o capital realizado, Gabriel? O capital realizado, basicamente, é você pegar o capital subscrito, que é aquele compromisso que os sócios fizeram, e tirar o valor que já foi entregue, né? Então você vai pegar o capital subscrito menos o capital a integralizar, que é aquele valor que não foi entregue, aliás. Então, se você tinha lá, por exemplo, você tinha um capital subscrito de 1 milhão e os sócios não entregaram 400 mil. Você tinha 1 milhão subscrito e os seus sócios não entregaram 400 mil, eles já integralizaram 600. Então, você vai fazer o quê? O seu limite da reserva legal vai ser 1 milhão menos 400, que vai ser 600. E aí, você vai ter o quê? Você tem dois limites. Você tem um limite, que é o limite obrigatório, que é quando a reserva legal alcança 20% do capital social. Então, se você alcançou o limite obrigatório, você não pode mais constituir reserva legal no exercício seguinte ou no exercício que você tiver.
E você também tem o limite facultativo, que é o quê? Que é aquele limite quando você pega a reserva legal, soma com as reservas de capital e você atinge 30% do capital social. Beleza? Então, resumo rápido de toda a nossa história. Pessoal, patrimônio líquido é um tema que tem grande probabilidade de aparecer na sua prova, tanto com questão teórica como com questões de conta. E a maioria das contas, eu estava fazendo um levantamento em nosso material, no site de busca de questões, quando eu estava preparando a aula, e a maioria das questões sobre patrimônio líquido, tá? Não sobre DLPA e DMPL, a maioria das questões sobre patrimônio líquido, elas pedem para você calcular a reserva legal. A maioria das questões vão pedir para você calcular a reserva legal. Então vamos lá. Agora a gente já resolveu algumas questões, resolveu uma questão da Exaf, resolveu uma questão de outra banca. A gente vai resolver uma questãozinha agora que caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2014, tá bom? Tá aqui. Vamos começar então a nossa aula com uma questãozinha bem interessante. A questão diz o seguinte, ela exige uns conhecimentos um pouco mais profundos, mas eu tô aqui para ensinar. Então vocês não se assustem, porque quem não tiver estudado ainda essa parte da contabilidade, nós vamos aqui com calma ensinar agora para vocês, beleza? Porque eu sempre digo para vocês que na contabilidade, muitas vezes você vai ter que falar de temas no início, de coisas que você só vai viver mais na frente. Aqui a gente vai ter que falar um pouco sobre demonstração do resultado do exercício, mas eu vou ensinar para vocês como fazer, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, auditor fiscal da Receita Federal de 2014. Esse enunciado, ele pediu 4 questões. Beleza? Então 4 questões das 20 questões tratavam justamente desse enunciado, uma questão simples. Se você estudar com afinco, se você está se preparando em alto nível, esse é o tipo de questão que você nunca vai errar na sua prova. Tá? Mas você tem que estar ligado em todos os detalhes. Então, peço, por favor, que todos se concentrem, não fiquem olhando para o lado, não fiquem conversando besteira agora. Vamos lá. Então, a questão 11, ela fala o seguinte. No início de 2013, o PL da CIA Madeira era composto pelos seguintes saldos. Contas de PL, valores. Capital social, 1 milhão. Capital a integralizar, 550 mil. Reserva legal, 87.500. Reserva de lucros, 57.500. Lucros retidos, 170 mil. Ao final do período de 2013, a empresa apurou um lucro antes do imposto de renda e das contribuições no valor de R$ 400 mil. De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso da existência de lucros, os estatutos determinam que a mesma deve observar os percentuais abaixo para os cálculos das participações, apuração do lucro e sua distribuição. Aí vem lá, dividendos a pagar 50%, participações da administração nos lucros 20%, participação de debêntures 25%, participação dos empregados 25%, provisão para IR e contribuições 20%, reserva de lucros 20%, reserva legal 5%. O restante do lucro deverá ser mantido em lucros retidos, conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária, até o final do exercício de 2014, conforme orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral de 2012. Com base nessas informações anteriores, responda à questão. O valor a ser registrado como reserva legal é... Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui. Vejam só. A gente sabe que a conta lucros ou prejuízos acumulados, então a gente sabe que o lucros ou prejuízos acumulados, ele vem lá da DRE.
Tá? A gente já falou isso N vezes aqui. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Que você pega a DRE, apura o lucro ou prejuízo e joga lá para lucros ou prejuízos acumulados. Então, a primeira coisa que você tem que saber numa questão dessa é a seguinte. A questão, ela já me deu o lucro líquido do exercício? Vamos ver o que ela fala. Fala o seguinte, ao final do período de 2013, ela apurou um lucro antes do imposto de renda e contribuições no valor de 400 mil. Então, o que ela falou aqui é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, no valor de 400 mil. Só que vejam, isso aqui não corresponde ao lucro líquido do exercício. Por quê? Porque quando a gente apura a DRE, isso é uma parte para quem ainda... Estou fazendo um adendo para quem ainda não estudou demonstração do resultado do exercício. Quando a gente apura a DRE, a gente começa ela lá na receita bruta, segundo a Lei 6.404, porque segundo o CPC 26, a gente começa da receita líquida, tá? E a FGV já cobrou isso em prova. E aí você vai descendo. Tira as deduções, tira o CMV, chega no lucro bruto. Tira as despesas operacionais, que é despesa de venda, administrativa, financeira, etc. Outras receitas e despesas. Chega no resultado líquido. Ou lucro operacional líquido. Tira outras despesas e soma outras receitas, blá, blá, blá. Chega no LAIR, que é o lucro antes do IR e CSLL. Tiramos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Chegamos no LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda e contribuição social. E aí tiramos as chamadas participações estatutárias. E aí sim, nós chegamos ao lucro líquido do exercício. Tá? Então vejam, não tem dificuldade alguma, sabe, conhecer essa estrutura da DRE. Se você está concentrado e está prestando atenção no que eu estou falando, você vai perceber que o que a questão nos deu foi aqui. O lucro antes do IR e contribuição social sobre o lucro líquido, no valor de 400 mil reais. E aí, vejam só, nós temos que tirar o imposto de renda. Nós temos que tirar as participações estatutárias. E quando a gente está começando a estudar, a gente não percebe muitas coisas. E o que é participação estatutária? Vocês lembram que eu falei lá na última aula que nós temos debêntures? Vocês lembram que eu falei das debêntures? Vocês lembram que eu falei das partes beneficiárias? Lembram sim ou não? Então o que nós temos? Basicamente, quando você está começando a estudar contabilidade, você tem que saber o seguinte. Os empregados da empresa, eles recebem salários. Então, beleza. Eu tenho um empregado, tenho lá um administrador, tenho um pessoal que cuida da faxina, tenho o pessoal que cuida da manutenção, tenho o pessoal da área administrativa, o pessoal da área financeira. Esse pessoal, eles recebem salários. Eles têm um vínculo com a minha sociedade, que é um vínculo seletista. Eles recebem salários. Ok. Agora, os sócios não. Os sócios, eles recebem o quê? Os sócios da sociedade, eles recebem dividendos. Quando você compra a ação de uma companhia,
Você não está trabalhando, eu sempre falo isso para vocês, você não está trabalhando naquela companhia. Então o que você espera receber? Você espera receber dividendos. Tá? E dividendo é justamente a remuneração porque você é sócio. E nós temos também as chamadas participações estatutárias. Participação estatutária é basicamente, vejam o nome, participação estatutária sobre o lucro. Participação estatutária sobre o lucro. Então vejam, você tem uma participação estatutária, ou seja, uma participação que está prevista no estatuto sobre uma parcela do lucro. E quem pode receber uma participação do lucro? São pessoas, tá? Tem um vínculo empregatício ou não com a sociedade, que tem direito a uma fatia do lucro que a sociedade apura. Então você tem aí debenturistas. Debenturista pode ter uma fatia de participação no lucro. Você tem empregados. Empregados podem ter uma fatia de participação no lucro, né? A famosa aí, quem trabalha em empresas que paga PL, sabe que é isso. Sabe bem o que é isso, né? Você pode ter os administradores também com participação nos lucros. Você pode ter partes beneficiárias, que eu já falei que são aquelas pessoas que participaram de alguma maneira do desenvolvimento da sociedade, ou alguém que merece, né, um tipo de remuneração, porque ajudou muito ali você a alavancar aquela sociedade, ou qualquer que seja o motivo. Então, essas são as participações estatutárias. Isso tem que ficar claro na sua mente. E aí, as participações estatutárias, elas aparecem na DRE. Elas aparecem aqui. Como eu falei, ó, você pega o LAIR primeiro, que é o lucro antes do imposto de renda, tira o imposto de renda e contribuição social, você chega no LAPIR. Aí você vai tirar as participações estatutárias. Você vai tirar as participações estatutárias. Aí que você vai chegar no lucro líquido do exercício. Só que como é que faz isso, Gabriel? Isso aqui é para nivelar, pessoal. Tá? Isso aqui é para nivelar. Se você já tem um conhecimento disso aqui, então você poderia ter pulado essa parte. Mas é para nivelar. Então chegamos aqui no lucro antes do IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos tirar o quê? O imposto de renda, que a questão falou que é 20%. Antigamente, quando a ESAF dava participações que são dedutíveis para efeitos de imposto de renda, tá? Quando eram dedutíveis do cálculo, ela criava uma figura que era chamada de IR provisório, mas isso não existe mais hoje, era uma fantasia que só na cabeça da ESAF existia. Mas isso não existe mais hoje. Hoje você vai resolver direto. Vai pegar o lucro e vai tirar o imposto de renda. Tá? E aí vai fazer o quê? A não ser que essas participações sejam dadas aí em números absolutos. Só que aqui elas foram dadas em percentual, então você não vai fazer nada. Beleza? Então o que você vai fazer? Vai pegar e tirar a alíquota de imposto de renda, 400 mil vezes 20% dá quanto? 80 mil. Aí você vai chegar no lucro após o IR. R$320. Beleza. Aí você vai tirar agora as participações estatutárias. E o que você tem que saber das participações estatutárias? O que eu sempre falo em prova é o seguinte: faça o cálculo das participações estatutárias separadamente. Faça o cálculo separadamente. Por quê?
Porque se tiver um prejuízo acumulado, você vai ter que abater isso. Só que o prejuízo acumulado ele não vai aparecer lá na DRE, ele só vai entrar para o cálculo, mas ele não aparece. Mas, de qualquer maneira, faça o cálculo separado. E como que eu faço o cálculo das participações estatutárias, Gabriel? O macete é o seguinte. DEA PIFOL. Tá? DEA PIFOL, que é o quê? Debenturistas, empregados, é nessa ordem. Administradores, partes beneficiários e aqui os fundos de previdência, fundo de pensão, etc. Então você vai ter que fazer nessa ordem. E o que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Você tem que saber também que cada participação você deduz o valor da participação anterior. Então, para calcular a participação dos empregados, você tira a dos debenturistas da base de cálculo. Para calcular a dos administradores, você tira as do debenturista e do empregado. E como que eu faço isso, Gabriel? Vamos lá. Como eu disse, faça o cálculo sempre separadamente. O que você tem aqui? Vamos calcular primeiro? Então, a participação de debenturista. Tem? Tem. 25%. 25% vezes quanto? 320 mil. Então, se você fizer 25% vezes 320 mil, vai dar um valor de 80 mil. Beleza. 80 mil. Então, essa é a participação dos debenturistas. Agora, vamos para a participação do quê? Dos empregados. Tem participações dos empregados na questão? Tem. Empregados é quanto? 25% também. E aqui você vai fazer 25% vezes 320 mil menos 80 mil. Ou seja, 25% menos 240 vezes 240 mil. Se você fizer isso, você vai encontrar o valor de 60 mil. Só que você já tinha ganho algumas questões lá na sua prova, tá, pessoal? Nessa prova da Receita Federal. E lembre-se de que contabilidade vale 20% quase do peso total do concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Se você não souber contabilidade, nem vai fazer a prova. Vamos embora. Empregados. E agora o próximo. Administradores. Vamos aqui. Administradores é quanto? 20% vezes 320 menos 80 menos 60, não é mesmo? Porque você vai tirar as participações anteriores. Então, você vai pegar 320 menos 80 menos 60, porque cada uma abate da anterior. Então, é 20% de 180 mil, que dá 36 mil. Beleza? E aí, acabou. Acabou aqui o cálculo das participações. Vamos terminar nossa DRE. Agora sim você vai lá para a DRE. Você vai jogar. Se tivesse prejuízo acumulado aqui, pessoal, você ia bater aqui, tá? Você já bateria aqui se tivesse um prejuízo acumulado. Só que o prejuízo acumulado não apareceria na DRE. Ele influenciaria no cálculo das participações, mas ele não apareceria na demonstração do resultado do exercício.
Então vamos lá. Agora, as participações estatutárias são debenturista, 80 mil, menos participação dos empregados, 60 mil, menos participações dos administradores, 36 mil. Feito isso, chegaremos ao chamado lucro líquido do exercício. E vamos encontrar aqui o valor de R$144 mil. Beleza? E aí vejam, o que a questão pede? A questão pede o seguinte: com base nas informações, o valor a ser registrado como reserva legal é... Então o que eu falei? Reserva legal você vai aplicar quanto? A questão ainda foi generosa. Muitas questões de contabilidade, elas chegam e falam assim, olha, reserva legal calculada nos termos da lei. Aqui ela ainda foi generosa, ela falou, ó, reserva legal 5%. Então você vai pegar aqui, para calcular a reserva legal, vai fazer 144 mil vezes 5%. Isso aqui dá quanto? 144 mil vezes 5% dá 7.200. Maravilha! Tem gabarito? Tem. Só que ninguém sai de uma prova da ESAF triste. Eu sempre falo isso. Ninguém sai triste de uma prova da ESAF. Faltou uma coisa aqui. O que faltou? Faltou aqui que a gente calculasse os limites. Não é mesmo? Faltou a gente calcular o limite. Então vejam, o nosso limite, nós não temos reserva de capital, não tem reserva de ágio, reserva de bônus de subscrição, parte beneficiária, nada disso. Então nós temos que calcular o limite obrigatório. Que é 20% do capital realizado. A ESAF usava o capital subscrito antigamente, agora ela mudou. Agora ela usa o realizado. Então vai ser 20% vezes 1 milhão menos 550 mil. Aqui, ó. Não é mesmo? Que dá quanto? Dá 90 mil reais. Então esse é o valor que você tem o valor máximo que você vai poder ter de reserva legal. Só que você já tem quanto? Você já tem 87.500. Então vejam, você já tem 87.500. De acordo com os nossos cálculos, você teria que constituir 7.200. Só que se você pegar 90, que vai ser o máximo,
menos 87.500, você vai ter 2.500. Então, o 2.500 vai ser o valor máximo que você vai poder constituir. O que dá, então, o nosso gabarito, letra B de bola. Entenderam, pessoal? O que acharam dessa questão? Uma questão fácil, questão difícil? Está totalmente dentro do que a gente trabalhou até agora, não é mesmo? Então, essa questãozinha aí, gabarito, letra B. Uma questão que ela envolve o conhecimento de demonstração do resultado do exercício, uma questão que envolve conhecimentos de demonstração de lucros acumulados, DLPA, e uma questão que envolve conhecimento de patrimônio líquido. Beleza? O que acharam dessa questão? Fácil, média, difícil, factível, não é mesmo? Uma questão que quem conhece, uma questão é bom uma prova nesse nível até, porque é uma questão que o cara que ela privilegia o cara que estudou. Então você com esse enunciado, se você resolvesse essa DRE e soubesse levar isso para o balanço, você ia ganhar 8 pontos ali você ia ganhar 8 pontos na sua prova, porque a contabilidade tem peso 2. Tá? Então vamos embora, vamos seguir, vamos voltar lá para a nossa teoria. O valor da participação dos debenturistas. Debenturista foi o primeiro que a gente calculou, que foi letra A. Tá bom? A gente vai falar sobre os dividendos, a gente vai falar sobre as outras reservas. O que você tem que observar sempre nessas contas? Você tem que observar o que manda o estatuto. Você vai olhar o seguinte, olha, o estatuto manda eu fazer X, o estatuto manda eu fazer Y, o estatuto manda eu fazer nada. Então a base de cálculo, ela sempre vai ser aquela que está prevista lá no estatuto. Então você tem que olhar o estatuto, beleza? Então vamos embora, vamos voltar. Então já vimos, isso era o mais importante aí sobre a reserva legal, tá bom? E reserva importantíssima, é a que mais cai, sem sombra de dúvidas,